Olá, tudo bom? Vocês já ouviram falar na palavra Göbekli Tepe? É, isso mesmo. É um termo turco que significa um sítio arqueológico descoberto recentemente na Turquia. Esse sítio trouxe à tona informações que fizeram a ciência atual, com seu paradigma vigente, rever e questionar toda a sua construção narrativa da linha do tempo. Vamos entender um pouco. Se a gente analisar os períodos paleolítico, mesolítico, neolítico, vamos entender que no começo o homem, ali na condição ainda de Homo erectus, vivia da caça e da pesca. Nessa vida nômade, ele não parava em nenhum lugar, não construía família, nem elaborava monumentos, nem erguia construções alguma. Somente quando ele se fixa em determinado local, aí sim, ele começa a cultivar a terra e nasce a agricultura. Com o advento da agricultura, o homem sofre um processo de cerebralização, ou seja, ele evolui intelectualmente, e com esse progresso intelectual do Homo sapiens, ele começa a erguer estruturas que até hoje são considerados monumentos antigos de grande riqueza e de grande conhecimento arqueológico, antropológico e paleológico. Pois bem, deve ter acontecido isso há cerca de uns 10 mil anos atrás, com o desenvolvimento de toda essa capacidade humana de cultivar a terra, criar animais, elaborar vínculos familiares, ou seja, é um avanço evolutivo no desenvolvimento dos sapiens. Por exemplo, as pirâmides do Egito, Stonehenge, e várias outras construções históricas da antiguidade, monumentos antigos, encontraram sua origem no advento pós-agricultura, porque só aí se concebe, baseado no paradigma atual da ciência, esse homem teria condições de esculpir a rocha, de cravar, desenhar, de registrar na pedra seu mundo externo ou talvez seu mundo psíquico ou espiritual. Essa é a teoria vigente, atual, até a descoberta desse sítio arqueológico na Turquia. O homem vive de caça e pesca, depois se torna agricultor, e com a agricultura ele começa a construir templos, espaços de adoração e construções enormes, verdadeiros arranha-céus de pedra, que até hoje tentamos entender como, com a tecnologia limitada da época, eles conseguiram fazer isso. Pasmem vocês, ao datarem esse sítio arqueológico descoberto recente na Turquia, ele tem a idade de cerca de 12 a 13 mil anos atrás, ou seja, 6 mil, 7 mil anos aproximadamente anterior às pirâmides e ao Stonehenge. Não cabe a existência desse sítio arqueológico na linha do tempo construída pela narrativa da ciência, da arqueologia, dentro do paradigma atual. Não cabe. Seria impossível 6 mil anos antes, ou seja, antes mesmo da agricultura, aqueles seres que só viviam da caça e da pesca, numa vida nômade, ter desenvolvimento intelectual e tecnologia suficiente para construir uma obra monumental desse porte, desse tamanho. No entanto, existe. Olha o burburinho que surge e que nos fez questionar toda a nossa concepção histórica da evolução humana. Porque se estava datado que apenas pós-agricultura o homem teria condições de construir esses monumentos, essas construções
enormes. Agora, surge uma construção dessa, de uma escultura, de uma capacidade arqueológica, com conhecimento de geometria, de geologia fantástica, que era impossível há 6.000 anos antes das pirâmides. Bom, era impossível para a concepção científica do momento. Por isso que os cientistas, ao descobrir isso, é considerado o primeiro templo, porque eles tentam explicar como se fosse o primeiro templo, local de adoração, de contemplação, de divindades e de deuses. Eles tentam entender como um homem que vivia de caça e pesca, antes mesmo da descoberta da roda, isso mesmo, antes mesmo não tinha descoberto a roda, e como, de onde veio essa capacidade intelectual e essa tecnologia para criar um monumento desse porte. Se as pirâmides, o Stonehenge, pirâmides maias, astecas, Teotihuacan, outras construções do mundo antigo nos assombram pela capacidade, engenharia e tecnologia limitada, e mesmo assim foram capazes de fazer isso, até hoje tentamos explicar, entender como conseguiram. Imagine um sítio arqueológico que é 6.000 anos anterior às pirâmides, antes mesmo da agricultura. É algo incrível e que os cientistas atuais estão tentando explicar e tentando encaixar nessa linha do tempo, mas não encaixa. Porque a ordem era: o homem caçava e pescava, depois se torna agricultor, depois que ele se fixa no local, ele começa a construir essas obras. Só que esse sítio é anterior à própria agricultura. Segundo a visão científica de nossa época, agora do século XXI, o homem, nesse período, 6.000 anos antes das pirâmides, não tinha condições intelectuais para construir aquilo. Não tinha capacidade nem de usar a argila para esculpir a imagem daqueles animais e daqueles deuses na pedra. E o encaixamento perfeito, que exige um conhecimento de engenharia que era impossível para eles, segundo o nosso conhecimento atual. Então esse sítio arqueológico nos fez ver que a ciência, como a religião e a filosofia, é apenas uma narrativa e que pode ter validade até o momento que fatos novos sejam descobertos, e ao serem desvelados, esses registros reais nos forçam a rever nosso paradigma, a alterar nossa linha do tempo histórica, arqueológica, e quem sabe admitir que esses humanos limitados, de inteligência ainda em desenvolvimento, de tecnologias quase zero, porque não tinham descoberto ainda nem a roda, talvez não foram sozinhos eles que construíram esse espaço. Quem sabe eles não tiveram o auxílio, a ajuda de intervenções de civilizações mais avançadas. Como o cientista, baseado num paradigma materialista, busca explicar dentro do darwinismo essa evolução humana, acaba deixando lacunas que ele não consegue preencher. Porque são lacunas que não conseguem ser preenchidas apenas com o conhecimento da evolução material do homem. É preciso perceber que nessa interação de uma humanidade ainda atrasada, como o Australopithecus, o Neandertal, só se explica a construção de obras desse porte numa época que não existia descoberto nem a roda. Anterior mesmo à agricultura, com certeza, quem construiu tinha tecnologia e desenvolvimento intelectual suficiente para fazer a obra que aí está, que embora não se encaixe na linha do tempo da arqueologia, ela existe.
Ou vamos negar pedras esculpidas há 7.000 anos antes das pirâmides do Egito, antes mesmo do advento da agricultura, ou vamos aceitar que o nosso paradigma é que não engloba toda a evolução. E muita coisa que foi descoberta agora, através desse importante sítio arqueológico turco e outras descobertas, vão nos forçar a aceitar que talvez o contato com inteligências avançadas de outros orbes, de outros mundos, já pode ocorrer há muitos milênios nesse planeta. E diferente do que imaginamos, à espera de talvez um possível contato imediato com extraterrestres, talvez eles já estejam aqui antes mesmo de nós, a raça humana.